Vamos lá, boa noite, eu sou Ronald de Castro. Estamos apresentando aqui o Jornal Mapasa ao vivo para você, direto de Belém do Pará, hoje, dia 27 de novembro de 2018. Vamos iniciar nosso bate-papo. Primeiramente, peço que você curta, compartilhe e interaja com o nosso jornal aqui no Facebook, mas também no YouTube. Então vamos à pauta de hoje. Bondinho Belém às traças. Lula será julgado dia 4 pelo STF. Bolsonaro precisa extinguir PT. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Novamente peço que você curta, compartilhe e interaja com o nosso jornal aqui no Facebook, mas também no YouTube. Então, vamos à pauta de hoje. Semana retrasada, eu estive até a sede, né, do Bondinho de Belém do Pará. Para quem não é de Belém, que não conhece o Bondinho, a história do Bondinho, o Belém é uma cidade que tem 402 anos de existência, vai fazer 403 anos. Então, ao longo desses 4 séculos de existência, acumulou muita história, né, para contar, passou por vários momentos, várias épocas diferentes. Teve o período colonial, do jesuíta, teve o período da borracha, teve o período da cabanagem, né, que foi entre o colonial e a borracha. Teve o período, né, da borracha, também conhecido como Belle Époque. E depois do período da borracha para cá, no começo do século passado, 1900 e alguns trocados, se implantou. Belém era a primeira cidade brasileira a ter energia elétrica. O Pará era a maior economia do país. Então, em cima desse contexto, vários investimentos ocorreram na cidade. Belém é conhecido como a Paris na América. Era uma cidade muito bonita e ainda é, mas tem uns traços históricos ainda muito bonitos a ser relembrado, né? E uma das características da cidade era o bondinho. Uma das atrações que tinha na cidade era o bondinho, que era um tipo de ônibus, né, mais confortável, mais aconchegante, né, mais compacto. E devido à evolução, né, da sociedade, da cidade, depois de um certo tempo foi trocado pelos ônibus tradicionais, né, movido o bondinho era movido a energia elétrica e já o ônibus atual é movido a diesel, né? Então, na década de 90, o Partido dos Trabalhadores, quando governou a cidade de Belém do Pará, na gestão do ex-prefeito Edmilson Rodrigues, hoje do PSOL, a prefeitura resolveu retomar esse projeto, né? Várias cidades do mundo, cidades importantes, cidades de certa relevância, elas têm o seu bondinho, usualmente, e tem os bondinhos em algumas cidades como uma atração turística. Aqui no caso de Belém, tinha um apelo maior, que era justamente tentar resgatar parte da nossa história da cidade de Belém do Pará. E aí a prefeitura começou a discutir um projeto chamado Bondinho, que resgatava esse projeto. Semana passada, retrasada, eu visitei lá e semana passada eu publiquei aqui algumas imagens de como se encontra, né, o projeto, a estrutura do bondinho. É lamentável isso, a nossa cidade é uma grande perda, o investimento público está sendo deteriorado. Né, como eu coloquei na manchete, Bondinho de Belém, as traças, e é as traças mesmo, tenho foto, tenho vídeos que foi feito ao vivo lá, ao vivo já pessoalmente. E aí mudou a gestão, né, do ex-prefeito Edmilson Rodrigues
para o ex-prefeito do Ciomar. O Ciomar até tentou concluir o projeto. Em 2005, o Ciomar entrou na prefeitura de Belém, tentou concluir, não concluiu. Na verdade, ele chegou a inaugurar, mas funcionou só um dia. E aí passou o seu mandato, 8 anos de prefeito do Ciomar Costa. E a gente já está no 6º ano de prefeito Zenaldo. E a prefeitura simplesmente abandonou esse projeto, um projeto muito bonito, importante para a cidade, com o intuito de resgatar a memória da cidade de Belém do Pará, que tem muita coisa a contar. Ou em outro momento eu vou tentar abordar aqui com vocês a questão da cabanagem. Outra pauta de hoje que a gente quer abordar, eu recomendo para quem mora em Belém, quiser apurar os fatos ou conhecer, muita gente não conhece, né? Os mais novos principalmente nem sabem o que é o bondinho. O bondinho, a sede dele fica ali na Manuel Barata, esquina com 16 de novembro, no centro comercial de Belém. Está tão abandonado que a gente nem percebe que lá é uma estrutura de um patrimônio, né, de resgate da cultura da nossa identidade. Então vamos à segunda pauta. Lula será julgado dia 4 pelo STF. No próximo dia 4, daqui a uma semana, terça-feira, poderá ser julgado. Na verdade, o Edson Fachin, que é o ministro relator do processo, né, liberou para ser julgado. Já recebeu todos os pareceres da Raquel Dodge, procuradora da República, do TRF4 e de todos os outros tribunais envolvidos no processo. Então, a pretensão do STF é votar dia 4, antes do recesso do STF, que é dia 20. Uma coisa também que é absurda, né? Você que está agora nos ouvindo, nos assistindo, com certeza é um trabalhador e você não tem esse privilégio de entrar de recesso dia 20 de dezembro e voltar só dia 28 de fevereiro. Então, dia 30 de janeiro. Então, é 40 dias de recesso. Mas, enfim, dia 4, o STF deverá julgar esse habeas corpus que a defesa pediu, né, alegando que um fato novo surgiu, que é justamente a comprovação de que o ex-juiz, né, exonerado, Sérgio Moro, estava agindo com ativismo político, que usou, né, o cargo de juiz para tirar o Lula do processo eleitoral de 2018, através do processo do triplex, que condenou o ex-presidente Lula, num processo que todo viciado, onde não há uma prova concreta de que o Lula é proprietário do imóvel. O máximo que foi apresentado foi duas testemunhas. Uma, o Léo Pinheiro, dizendo que o Lula era proprietário do imóvel, e no mesmo depoimento, após ter negado várias vezes, né, que o Lula não tinha nada a ver, e nesse momento, quando o judiciário pressionou o Léo Pinheiro para que ele ganhasse, né, o benefício da delação premiada, ele tinha que falar o que o judiciário queria ouvir. E aí, quando ele deu esse último depoimento, ele não apresentou nenhuma prova e ele foi questionado sobre isso, se existia alguma prova, e disse que existiam e-mails. E aí o interrogador perguntou: e cadê esses e-mails? Olha, o Lula mandou eu queimar todos os e-mails. Aí o que fica assim, intrigante assim, é a seguinte informação: como é que o cara queima, destrói todas as provas que condena ele e o Lula num esquema, e não queima as provas de outras negociações, né, com outros políticos, com outras empresas, que a Polícia Federal realmente apreendeu o computador de Léo Pinheiro e encontrou vários e-mails, né, de várias transações, negociações, governos estaduais, mas só do Lula ele queimou.
Então, fica aí a dúvida, né? A outra testemunha foi o zelador do processo, né, onde ele dizia que realmente existia uma reforma e que os clientes Lula e Marisa eram exigentes, que pediam um elevador exclusivo, e aí uma testemunha também não apresentou prova. A defesa chegou a pedir perícia no imóvel para comprovar se existiam essas reformas, o que existia, o que não existia, e o juiz Sérgio Moro negou, né? Não justificou o porquê, mas negou. E aí, logo após a condenação do ex-presidente Lula, a equipe do Guilherme Boulos, do MTST, ocupou o triplex, gravou, fez imagens ao vivo, né, que também estão no processo de defesa do ex-presidente Lula, mostra que o zelador mentiu. Não existia nenhuma reforma e muito menos um elevador. Uma piscina de aproximadamente 2 por 2, 2 por 1,5, era a piscina do triplex. Mas, enfim, algumas pessoas ainda querem acreditar nessa imparcialidade do Sérgio Moro. Então a defesa, em cima de tudo isso, né, após o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ter aceitado ser ministro do Bolsonaro, a defesa entende que ficou comprovado o ativismo do juiz durante o processo do triplex, que veio culminar agora, né, após o momento eleitoral, quando anteriormente o juiz excluiu o ex-presidente Lula do processo eleitoral. Então, dia 4, na próxima terça-feira, né, a próxima que vem, deverá ser julgado o habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, do Lula, na verdade, pelo STF. Né? O habeas corpus será julgado pela segunda turma, formada por Celso de Mello, Edson Fachin, Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Então, terça-feira poderá ser um dia decisivo para a defesa do ex-presidente Lula, uma vez que o processo já se passou, as eleições já se passaram, então acho que já está mais do que na hora do que fazer justiça e realmente anular esse processo que está todo viciado. Mas enfim, vamos à terceira pauta. Bolsonaro precisa extinguir o PT, precisa eximar. O Bolsonaro ainda nem tomou posse oficialmente, né, da presidência da República, quando deverá ocorrer dia 1º de janeiro de 2019, né? O Bolsonaro foi eleito, deverá tomar posse, em cima de um processo também duvidoso, quando foram feitas denúncias de uso empresarial e de caixa 2 na campanha do Bolsonaro, para financiar mensagens de WhatsApp nas redes sociais e nos aplicativos, né, WhatsApp, tentando manipular a mente das pessoas, né, do brasileiro. Mas enfim, ele, querendo ou não, enquanto não for considerado irregular, ele foi eleito, ele é o presidente que deverá assumir, mas nesse período de transição, Bolsonaro já vem fazendo devastas. Uma delas é a própria saída dos cubanos do Brasil, né, onde eles não aceitam mais se submeter como é que eu posso dizer, a esse constrangimento que o presidente da República do Brasil eleito tenta ofertar aos cubanos, que cá para nós tá todo enrolado. Em 2013 o Bolsonaro era contra a vinda dos familiares cubanos para cá, alegando que os cubanos eram guerrilheiros disfarçados, que iriam aplicar um golpe militar no Brasil, um golpe comunista. Então não aceitava que mais cubanos viessem, que seriam em torno de 4 ou 5 cubanos a mais. Na época tinha aproximadamente 15 mil cubanos aqui, quer dizer que multiplica por 5 aí, mais 4, né?
vai dar 60 mil cubanos. Então, o Bolsonaro era contra. Agora, quando ele foi eleito, um pouco antes de ser eleito, na verdade, ele fez um vídeo dizendo que numa canetada ele ia despachar 14 mil cubanos para Cuba. Que o Brasil não podia mais financiar ditaduras comunistas. Mas o Brasil financia países como os Estados Unidos, que financia terrorismo, né? Como o grupo da Al-Qaeda, Hamas, entre outros grupos terroristas que atuam no Oriente Médio, para tentar desestabilizar a política local, né? E aí os Estados Unidos aparecer como herói, né? Mas essa é a gente vai fazer um bate-papo em outro momento sobre esse assunto, né? Sobre essas ditaduras que a gente está fazendo relações agora, que é a ditadura do capital, a ditadura do Império Americano. Quando você não entra na linha dele, você vira inimigo dele. É o caso da Venezuela. Venezuela se recusa a compartilhar o seu petróleo com o capital internacional e sofre um boicote, né, com a falta de alimentos, da entrada de alimentos no país. Mas enfim, no Brasil não foi diferente, né? O Brasil disse que o pré-sal iria financiar saúde e educação, 75% para educação, 25% para a saúde. E aí o capital internacional não permitiu, principalmente os Estados Unidos, onde concentra as maiores empresas multinacionais do mundo, né, como Texaco, né, e Coca-Cola, se encontram tudo nos Estados Unidos. E esse cartel empresarial não aceita que um país, um governo não entre no esquema deles. Mas enfim. Então, voltando à questão do Bolsonaro, ele ele prometeu mundos e fundos aos brasileiros. E pelo que vem se mostrando nesse processo de transitório do governo Temer para o governo Bolsonaro, né, parece que já houve um acordo aí. Michel Temer corre grande risco de ser preso entre 1º de janeiro e mais ou menos meados de 2019, lá para junho, julho. Aí, como uma tentativa de defesa, só se ele conseguir um cargo, né, que tenha foro privilegiado no governo Temer. E aí essa negociação está rolando solto. O Bolsonaro já está governando indiretamente o nosso país com a promessa de ajudar Bolsonaro, ajudar Michel Temer a se livrar da cadeia. Olha só, um governo que prometeu combater a corrupção, pegar pesado em cima dos criminosos, já está se mostrando contraditório. Mas o governo oficialmente não começou, então a gente tem que esperar para começar e para poder tirar conclusões mais concretas sobre o assunto. Então, o Bolsonaro, pelo que vem se mostrando, já ele pode se complicar em seu governo. O modelo de governo dele promete desempregar mais milhões de pessoas do que já tem no Brasil. Ele promete entregar praticamente o nosso país ao capital internacional e fazer o nosso país virar colônia, principalmente americana. O Trump já está dando ordens, né, já exigiu o afastamento do Brasil em relação à China, que é o maior concorrente econômico americano. E aí, quando o Bolsonaro faz isso, faz o nosso país virar uma colônia americana, ele vai contra os interesses de boa parte dos eleitores que votaram nele, né, acreditando que realmente é a nova política, né, que eu não acredito nisso. Um cara que está há 28 anos no Congresso Nacional e aprovou 2 projetos, né, que destinou apenas 0,3% para a saúde carioca. Como é que eu vou acreditar que um cara desse vai fazer algo concreto do que ele promete na presidência? Posso estar enganado, de repente, né? Bora aguardar para ver. Então,
O PT, o Partido dos Trabalhadores, ainda é um fantasma que assombra. Inclusive, no próximo dia 4, quando o STF for julgar o Lula, corre o risco de o STF atropelar mais uma vez, né, o Estado de Direito, porque é uma ameaça. Só a presença do Lula é tanto uma ameaça que o STF não deixou o Lula se pronunciar no processo eleitoral, dizer que ele tinha um candidato. Quando vários outros presos, né, como Beiramar, Ristoffoli, né, o próprio Gomes Bruno deu entrevista de dentro de uma cela. Qual a diferença, né? Por que um pode e o outro não pode? Isso é para demonstrar o quanto que eles têm medo da presença do Lula. Então, o Lula pode permanecer preso dia 4 de dezembro para agradar, né, o grande acordo nacional, como disse o senador do PMDB, né, o Romero Jucá, né, que a gente consegue perceber isso, né, que há um alinhamento muito forte entre o governo atual, né, que é Bolsonaro-Temer, com o judiciário. Então fica a pulga atrás da orelha. Então, para agradar, né, eles podem manter o Lula preso, né, e o judiciário vem fazendo uma corrida, né, uma perseguição cada vez mais brutal contra o Partido dos Trabalhadores. Essa semana agora, o Ministério Público de São Paulo abriu um processo contra o Lula, porque o Instituto Lula recebeu doações ilegais de países, de outros países. Aí pode ser que tenha uma fraude, não pode? Pode acontecer. Mas e os outros institutos? FHC, Ayrton Senna, Bill Clinton, né? Bill Clinton, eu acho que é um maior exemplo disso. Depois que ele saiu da presidência da República Americana, passou a dar palestras caríssimas. Né? E como disse o Obama, o Lula é o cara, né? Uma palestra do Lula é muito valiosa. Então, o mundo quer saber o que foi feito no Brasil para que o Brasil saísse da 10ª para a 6ª economia do mundo. Mas o Ministério Público vê isso como uma propina ou algo parecido, né? Algo irregular. E em Brasília, o Ministério Público de Brasília, a Justiça, né, aceitou a investigação, permitiu a investigação, né, das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, Antônio Palocci, Manteiga, Dilma e Lula, dizendo que é uma quadrilha. Na verdade, já deu para perceber que eles estão com medo do PT, que quando o Bolsonaro cair a popularidade, quando cair a ficha da população brasileira, o PT ainda é um partido com todos os problemas internos, ainda é um partido que consegue chegar à população brasileira, consegue dialogar, porque já provou que sabe governar, governou por 12 anos, o desemprego chegou a 4,3%, foi gerado 20 milhões de empregos nesses 20 anos. O Brasil pagou o FMI, passou a ser credor do FMI, criou um fundo internacional de 300 bilhões de reais, estava num processo de criação do BRICS, né, que é um banco de propriedade de 5 ou 6 países, né, Rússia, Brasil, China, Índia e África do Sul. Né, e a Turquia também quer entrar nesse processo porque vê isso como importante. E esse BRICS já ia nascer maior do que o FMI, uma grande ameaça ao Império Americano, que faz guerra nos países dos outros e depois oferece ajuda financeira através do agiotismo, né? Que é as ações, as atividades do FMI. A exemplo do que está acontecendo agora na Argentina, né? O Macri foi eleito presidente, assim como o Bolsonaro, como uma novidade, alguém com ideias novas. E aí, após 2 anos, quebrou o país. A taxa de juros chegou a 40% no país e o país teve que recorrer, quebrou
né? Como o Brasil quebrou na década de 90 aqui, quando o Brasil recorreu ao FMI 3 vezes para acudir às suas contas, e a Argentina aconteceu a mesma coisa. A Argentina está na mão do governo americano, na mão do FMI, tendo que acatar as ordens. E uma delas é se unir ao Brasil para fazer guerra contra a Venezuela, porque a Venezuela não quer compartilhar o seu petróleo com o capital internacional e principalmente americano. Então a gente vai encerrar por aqui. A gente agradece a audiência de todos. Jornal Uma Paz ao vivo, direto de Belém do Pará, dia 27. Peço novamente que você curta, compartilhe e interaja com o nosso jornal aqui no Facebook, mas também no YouTube. Dê o joinha aí, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá? E até mais.